Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Pra falar a verdade, todos nós somos loucos pelo Cruzeiro. Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia do maior time de Minas Gerais. Mas antes, desde já, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos e deixem aquele like, porque vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Mas se você de casa torcer para o time sem bicampeonato e também quer saber notícia do maior de Minas, você veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo! Seguinte, nação, eu fico muito besta com as voltas que o mundo dá. O Sassá, por exemplo, o comandante afirmou que cogitou integrar o Sassá ao seu elenco, mas a desconfiança com relação ao histórico recente do jogador indicava que o empréstimo era a melhor alternativa. Não fui eu que falei, foi o Ney Franco falando que não contaria com o Sassá. Apesar disso, a situação do atacante mudou nos bastidores, de acordo com o jornalista Adroaldo Leal da Rádio 98 FM. Segundo ele, a diretoria de futebol do Cruzeiro se reuniu com o Sassá, que ganhou mais oportunidade no clube. Com isso, ele passará a treinar com o elenco, sendo observado por Ney Franco. Vale lembrar que quando o Sassá voltasse a Belo Horizonte, ou melhor, ele já voltou, ele treinaria separado, o que não deve acontecer segundo o Adroaldo Leal. Dependendo da evolução das atividades ao longo da semana, o jogador poderá aparecer entre os relacionados para o confronto com a Ponte Preta na próxima quarta-feira, dia 30, ou seja, neste final de semana ele não joga nesta sexta-feira. O elenco celeste, vale ressaltar, sofre com uma carência no setor ofensivo. O clube também conseguiu acertar o retorno do Zé Eduardo, que já está em Belo Horizonte. Na temporada de 2020, o Sassá somou 18 atuações e 4 bolas nas redes pelo Curitiba. Depois de disputar 8 jogos na Série A e entrar em campo na Copa do Brasil pelo Coxa, o atacante não pode mais disputar as competições por outra equipe do país, o que minimizou as possibilidades de saída. Ou seja, o empresário do Sassá procura, fala assim: Sassá, busca aí, vamos procurar um time para você. Primeiro, não pode ser da primeira divisão porque ele já atingiu um número de jogos. Ele só poderá atingir com um time no Brasil da segunda divisão e que também não vai disputar a Copa do Brasil, porque se disputar, ele não poderá participar. Aí pega na cabeça do Sassá. Da segunda divisão, qual é o melhor time que eu tenho para jogar? Eu jogaria no Cruzeiro, eu teria um salário bom no Cruzeiro. É como eu falei para vocês, o futebol do Sassá não me agrada. No Botafogo, no Cruzeiro, também no Curitiba, ele não foi unanimidade, ele nunca convenceu e sempre teve problema extracampo. Eu já espero outro problema extracampo. É da própria vida do Sassá ter problemas extracampo. Mas é como eu falei, se eu olho para o banco, preciso de fazer um gol durante a partida e tem o Robertson de um lado e o Sassá do outro, claro que eu vou colocar o Sassá. O Sassá tem mais qualidade do que o Robertson. Não que isso seja um elogio, porque o Robertson é quase nulo de qualidade. Por isso, o Sassá seria uma melhor opção. E com isso, deve ter passado na cabeça do Ney Franco, com pouquíssimas opções que o Cruzeiro tem no ataque, porque o Marcelo Moreno não está rendendo. O Thiago só entra no segundo tempo e quando tem a opção de ser titular, o treinador coloca ele no banco. O Zé Eduardo está voltando por agora, é uma opção. E agora também teremos o atacante Sassá, mais uma opção para o setor ofensivo carente do Cruzeiro, que não faz gol. Tem opções no elenco? Tem opções, só não resolvem. Eles não são efetivos, então o Cruzeiro busca mais reforços que dão conta do recado. E o Cruzeiro que se acertou com mais uma contratação. O nome da vez é o meio-campista Giovanni Piccolomo, que vem do Curitiba. O jogador rescindiu seu contrato com o Curitiba e vem de graça para o Cruzeiro. Tudo indica que o contrato do jogador será até dezembro de 2021. Primeiro ponto, não entendo porque o Cruzeiro está disparando assim para todos os lados com contratações de jogadores que não servem para outro time. O que passa na minha cabeça é, se o Giovanni não serve para o Curitiba, por que vai servir para o Cruzeiro? Não faz sentido nenhum. A mesma coisa eu falo com o Matheus Índio. Se ele não serve para o Estoril de Portugal, um time que só participa da parte de baixo da tabela, vai servir para o Cruzeiro? E outra, o Cruzeiro ainda não pode registrar jogadores. Hoje o Cruzeiro tem um Angulo no aguardo, hoje nós temos o Matheus Índio já em Belo Horizonte e agora o Giovanni Piccolomo, que está aqui, já vai embarcar em Belo Horizonte nos próximos dias. A pedido do treinador Ney Franco, o Cruzeiro encaminhou a contratação do meia Giovanni Piccolomo, do Curitiba. A informação foi da rádio Banda B e foi confirmada pelo Super Esportes por Paulo Pelaipe, diretor executivo do clube paranaense.
Palavras dele: procede sim. Recebemos ontem um e-mail de David, diretor do Cruzeiro, oficializando o interesse no Giovani. Como o jogador não estava mais nos planos, acertamos a rescisão, disse o dirigente. É o que eu falei, se ele não serve para o Curitiba, para que vai servir para o Cruzeiro? De acordo com o Pelaipe, o empresário Ricardo Scheidt comunicou ao Curitiba que o contrato de Giovani com o Cruzeiro será até dezembro de 2021. Procurado, o agente não atendeu os telefonemas e nem respondeu às mensagens. O Clube Celeste, por sua vez, adota o discurso de não comentar negociações que não estejam concretizadas. É o seguinte, o Giovani Piccolomo hoje tem 26 anos e foi uma peça muito importante com o Ney Franco no Goiás em 2018. Na Série B ele marcou 5 gols em 33 jogos naquele ano e foi muito importante para o acesso do Goiás. Depois ele foi para o Curitiba. Até lá também sim foi importante em certos jogos. Agora nesta temporada ele está mais de 10 meses sem jogar, se lesionou e voltou na partida contra o Atlético Mineiro. Curitiba e Atlético, Curitiba perdeu. Ele entrou no segundo tempo depois de ficar 10 meses sem jogar. Depois que ele voltou a essa partida, ele até publicou em seu Instagram que pensou em se aposentar, pensou em desistir da sua carreira por ter sido uma lesão muito grave. Quero saber do Giovani se ele vai estar sim bem fisicamente para poder agregar com o Cruzeiro. Enquanto ele esteve dentro de campo, ele foi um cara importante para o Curitiba. Depois da lesão, ele voltou há pouquíssimo tempo, ou seja, voltou depois de 10 meses. Foi o caso do Daniel Guedes, só que o Daniel Guedes não foi por causa de lesão e sim por problemas extra-campo. Segundo a rádio Transamérica, o Curitiba manterá 30% dos direitos econômicos de Giovani, que tem como principal virtudes o chute de média distância, a bola parada e o passe vertical, mas necessita de melhor condicionamento físico devido ao longo período lesionado. Realmente é complicado, precisamos saber se o Giovani vai estar bem fisicamente. Quem é que se lembra do Rafinha, aquele jogador que passou aqui pelo Cruzeiro, conquistou a Copa do Brasil, foi muito importante? Pois é, ele está lá no Curitiba e ele deu uma entrevista ao Super Esportes falando da expectativa que o Giovani tem de vir para o Cruzeiro. Vou até citar as palavras do Rafinha. Conversei e passei para ele, Giovani, sobre a estrutura, que é um dos melhores do Brasil, uma das melhores estruturas que tive em clubes brasileiros. O ambiente eu não posso dizer porque eu não estou vivendo hoje, mas acredito que não seja o mesmo da época que passei. Ele mesmo vai ter que vivenciar isso caso a negociação não se concretize. Mas a estrutura, a grandeza do clube, a torcida, isso eu passei para ele. Ele está bastante empolgado com o desafio. Claro, a oportunidade de ouro do Giovani, ele nunca passou, nunca teve essa oportunidade clara assim em um time tão grande quanto o Cruzeiro. Ele já passou por Corinthians, ele passou por outros times grandes, mas não teve essa oportunidade tão clara que ele terá no Cruzeiro, porque aqui provavelmente ele será muito utilizado pela carência que o Cruzeiro tem hoje no seu setor, principalmente do meio de campo. Essa semana ficou bastante marcada também pelas declarações do pessoal de dentro do Cruzeiro. Por exemplo, o goleiro Fábio, o principal líder do elenco, que desabafou nas redes sociais e afirmou que sofre como torcedor e pediu para que não julgassem a dor que ele sente em ver o clube passando por um dos momentos mais difíceis de sua história. Contratado para salvar o time, o Ney Franco revelou o abatimento dos atletas. Sobre o pessoal também que me criticou porque eu critiquei o Fábio. Em momento nenhum eu critiquei o caráter do Fábio. Em momento nenhum eu critiquei a dor do Fábio. Eu critiquei o posicionamento dele no segundo gol que o Cruzeiro levou. Aquela bola que veio de frente para o goleiro. E sim, na minha opinião, foi uma falha do goleiro. Ele ficou esperando o zagueiro cabecear. Se ele ficar esperando o zagueiro cabecear, o tempo de reação de um goleiro será muito pouco. As chances dele pegar aquela bola será mínima. Por isso, o goleiro tem que sair naquela bola. Critiquei a saída de bola dele e nunca critiquei aqui o caráter do Fábio. Até por isso, eu respeito muito e tenho uma grande admiração por um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Palavras também do Ney Franco sobre o desabafo dele. Nesse jogo contra o CSA, depois da derrota, a gente ficou muito tempo com a delegação, no hotel e na viagem de retorno, que foi praticamente de 12 horas. A gente percebeu durante esse período um abatimento e frustração enorme, até porque a gente teve uma semana muito boa de treinamento, disse o treinador em entrevista à Rede Globo. Palavras dele também. Os atletas estão sentindo a derrota. A gente viu o Fábio postando nas redes sociais o sentimento que está tendo como atleta e como torcedor.
torcedor. Eu te digo que aqui dentro nós temos muitos jogadores sofrendo, tanto quanto o torcedor e os dirigentes do clube. Esses atletas estão sofrendo muito com essa falta de resultado na competição, complementou o Ney Franco. Ney Franco, você acha que tá difícil para vocês que chegaram este ano para tentar reconstruir o Cruzeiro? Imagina a gente que está aqui desde o ano passado e viu o Cruzeiro cair e está angustiado com os resultados que o Cruzeiro está trazendo nesta temporada para o clube. A gente não quer jogador chorando, a gente não quer jogador lamentando. Eu quero jogadores dentro do Cruzeiro que estejam motivados, que motivem os outros, que estejam prontos para trazer o time de volta à Série A. Porque jogador aí com autoestima baixa, com carisma baixa, jogador triste para todo canto, não vai resolver problema nenhum do Cruzeiro. Nós precisamos de jogadores que levantem a moral do clube. E por isso eu espero de coração que o Ney Franco consiga essa missão, trazer de volta o Cruzeiro para a Série A. É como eu falei, a partida de sexta-feira será muito importante para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro não conseguir uma vitória dentro de casa contra o Avaí para ajudar a subir na tabela, não sobe de divisão. Eu lamento informar, sou cruzeirense fanático, não vou abandonar o clube em situação nenhuma, vou continuar assistindo os outros jogos, mas é a realidade. Se o Cruzeiro não conseguir um bom resultado contra o Avaí e não mostrar uma evolução dentro de campo, o Cruzeiro não vai subir. O tempo tá passando e daqui a pouco a gente vai poder falar, tá tarde demais. Foi a mesma coisa que aconteceu no ano passado no Brasileirão Série B. A gente falava, o tempo tá passando, calma, estamos no começo do campeonato e em um piscar de olhos já estamos no final, em um buraco tão fundo que não conseguimos sair dele. Por isso o Cruzeiro precisa sim a vitória o mais rápido possível. Precisa da vitória, precisa dar confiança aos seus jogadores. Fala, Nação Celeste, desde já gostaria de agradecer a vocês aí de casa que assistiram o nosso vídeo até o final. Gostaria de pedir ajuda de vocês para bater uma meta, a meta dos 3.000 seguidores no Instagram. Se você de casa ainda não nos segue no Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, informação e também muita zoeira do Cruzeiro. Já estamos em 2.800 seguidores. Falta um pouco menos de 200 seguidores. Eu conto com a ajuda de vocês para atingir os 3.000 de seguidores no Instagram, lá no Camarote Esportivo 3.0. Então é isso, nação. Muito obrigado pela sua presença e espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!